Se vai embora! Amém, minha amiga chegou aqui. Gente, esse vídeo tá pra sair há mais de um ano com Vanessa. A gente não consegue, nunca dá certo. Esse vídeo, Vanessa vai explicar pra gente mais ou menos como é que funciona o trabalho dela cuidando de crianças em uma escola. Como é que é o nome desse trabalho? Aqui a gente chama de Child Care. O Child Care é mais ou menos uma professora, uma pedagoga, uma professora de educação infantil. Aqui o trabalho funciona um pouquinho diferente do Brasil, né? Porque no Brasil a gente é chamado de professor mesmo, tem uma qualificação diferenciada, a exigência da qualificação também é um pouquinho diferente. Mas é basicamente um pedagogo. Antes da gente contar tudo, quanto Vanessa ganha, como ela conseguiu o trabalho, qual a formação dela, você já sabe o que tem que fazer, né, amor? Se inscreve no canal se você tá aqui pela primeira vez. Não deixa de ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. E clique em gostei, porque quando você clica em gostei, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e te manda mais informações sobre intercâmbio na Irlanda. Isso, agora a gente tem 3 vídeos por semana, então assim, tem que estar conectado aqui pra receber todas as informações pra você saber sobre intercâmbio aqui na Irlanda. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que Vanessa vai estar respondendo todas as dúvidas que vocês vão ter. Pelo menos todas não, mas quase todas que ela conseguir responder, ela vai estar respondendo. Então se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. 5 euros. Nessa, qual era a tua formação no Brasil? Qual é a tua formação no Brasil, né? E com que tu trabalhava lá? No Brasil eu sou formada em letras, licenciatura em língua portuguesa e língua inglesa, e eu tenho pós-graduação em neuropedagogia, psicanálise infantil e docência superior. Tem tudo a ver assim, com essa relação desse trabalho de lá, com a sua formação de lá, com o trabalho que você desenvolve aqui. Exatamente. No Brasil eu tinha um foco um pouquinho mais em high school, né? Eu dava aula para ensino médio, dava aula de inglês por quase 10 anos. Já chegou fluente aqui, né? Então... Comecei muito jovem. E aí tu já trabalhava já como professora lá? Exatamente, eu já dava aula de inglês. Quando chegou aqui na Irlanda, como foi pra você começar? Vanessa, há menos de um mês já estava empregada, né? Porque eu já tinha inglês, já tinha uma formação ótima, então assim, tudo pra mim. Conta como foi pra poder 12 conseguir... dias. 12 dias? Chegou com 12 dias que conseguiu o trabalho. Porra! Conta como foi pra conseguir trabalho aqui, como é que funciona o processo, validação, alguma coisa do tipo, como é que funciona? Então, quando eu cheguei, na época ainda podia entrar durante o processo. Hoje eu acredito que não possa mais. Mas durante o processo, enquanto você manda sua papelada, traduz seu diploma e envia pro governo, que tem um site do DCYA, vou passar pra Indy pra ela colocar aqui pra vocês o link, quem tiver interesse. Você tem que imprimir, preencher toda a papelada e enviar para o governo com toda a sua experiência, todos os seus diplomas, tudo traduzido para o inglês e inclusive se você tiver referência, cartinha de referência, envia também, porque o governo vai ter essa noção do seu nível de experiência com criança, tá, né, para aprovar. E no caso assim, para trabalhar de child care, você precisa ter algum tipo de formação ou pessoas que não conseguem ter a formação, conseguem chegar aqui e fazer algum curso e trabalhar com isso? Ou tem que ter a formação? Então, basicamente aqui a gente tem os níveis, né? A gente tem o FETAC nível 5, né? O level 5, level 6. Para trabalhar com child care você precisa de 2 ou 3 disciplinas, se eu não me engano, e no FETAC 5 para child care. Então tem as disciplinas que normalmente são de brincadeiras, que é um curso aí que vai durar mais ou menos 8 meses para quem tem interesse em fazer aqui. Que é como se fosse pra gente um nível técnico no Brasil. Talvez até um pouquinho inferior, assim, quando você termina um magistério, alguma coisa assim, é como se fosse esse mesmo nível. E aí ele é o nível 5, que te dá a oportunidade de ser Child Care Assistant, né? Você não pode ser a professora de pré-escola. Sim. Para ser professor de pré-escola, você tem que ter o nível 6 no mínimo. O nível 6, no caso, é como se fosse a pós-graduação, assim, pra gente. Não, na verdade o nível 6 não é nem nossa graduação. Ah, sim, sim. Então ele ainda é como se fosse um curso tecnólogo, Entendi. Uma coisinha mais básica, que aí seria o professor de pré-escola, né? Porque realmente, para ser professor de primário aqui, eles têm que ter no mínimo o nível 8, que é como se fosse o nosso bacharel, ou licenciado, e a pós-graduação e mestrado são nível 9. Tá, mas precisa falar gaélico também pra ser professor? Eu já vi alguma coisa do tipo, ou só o inglês? Tem isso também, né? Pra educação infantil, não. Agora, pra primário, sim. Então, se você quiser pegar do 1º ao 5º ano, né, enfim... Secundário também, a mesma coisa. Você tem que saber gaélico. O gaélico é a língua da Irlanda, assim, depois do inglês. Hoje eles falam inglês aqui, mas o gaélico é a língua irlandesa, que ainda assim nas escolas eles ensinam, né? Não como inglês, mas ensinam. Mas pra child care, você não precisa falar gaélico e não vai precisar ter essa formação
superior deles aqui, no caso. Tem esse tecnólogo. Mas no seu caso, você precisou fazer esse tecnólogo ou com sua experiência que você tinha no Brasil como pedagoga, você conseguiu esse trabalho? Exatamente. Com a minha experiência do Brasil, eu enviei para o governo irlandês, para a Secretaria de Educação daqui. E aí eu enviei toda a minha documentação e eles aprovaram. Demorou uns 6 meses, foi um processo demorado. E eu já estava trabalhando na área, a própria escola recomendou, me explicou como eu faria todo o processo, que pra mim foi ótimo. Amiga, tu já passou por algumas creches, né? Como é que é a experiência? Porque a gente já conversou sobre isso nos bastidores, algumas coisas são bem diferentes do Brasil, outras são melhores, outras piores. Como é que funcionam essas experiências aí nas creches que você passou até hoje? Então, aqui o sistema é um pouquinho diferenciado, porque o governo ele auxilia algumas creches e ele paga um valor para 3 horas de aula para todas as crianças. Então, 3 horas de aula do seu filho são cedidas pelo governo. É um sistema, enfim, toda criança tem direito de ter essa pré-escola, que é como se fosse um preparatório. E tem as escolas que são 100% pagas pelo privadas. Isso. Privadas? Privadas. Ah, privadas, tá. E tem também as comunitárias. Eu já passei pelas 3. Você trabalha com isso desde que você chegou aqui? Desde que eu cheguei aqui, 2 anos. Só trabalhando na área. E o valor, quando é que recebe? Então, na verdade, na época, até hoje existe uma briga, porque childcare não é muito bem reconhecido na Irlanda. Então, você pode receber lá do piso. Normalmente eles pagam R$10,50, o mínimo pra quem tem pouca experiência. Eu comecei mal assim, né? Comecei ganhando mais ou menos essa média também, de R$10,50 por hora trabalhada. Isso, mas com o decorrer do tempo, você vai pegando experiência, vai sabendo onde que você pisa. Eu diria aí que uma média de R$12,50. R$12,50 por hora trabalhada. Eu sou rica! Isso. Aí você faz 20 horas, faz 30 horas, como é que funciona isso pra você? Então, como a gente é estudante, é aquela situação toda que todo mundo sabe. Eu também sou estudante, tô fazendo mestrado agora. E aí a gente pode trabalhar só 20 horas. Mas, às vezes a gente dá um jeitinho. Amiga, agora que você tá fazendo mestrado, depois então você vai ter o nível 6 no FETAC? É isso? Não, eu já tenho nível 6. Já tem? Já, o governo me reconheceu com o nível 6 pra educação infantil. E como é que funciona o trabalho? Como é a rotina do trabalho? Vamos lá. Se você tá numa sala de bebê, então você vai ter uma rotina com o bebê, com a criança, trocar fralda, fazer estimulação, tem as atividades, a rotina de alimentação. E aqui tem os ratios de criança, então tem uma faixa de criança que pode ficar com você. Por exemplo, na sala de bebê você só pode ficar com 3 bebês por professor. Então provavelmente você vai ficar com 3 bebês. Se você ficar com Wobblers, que é uma faixa etária um pouquinho maior, que estão começando a andar, você pode ficar até com 5. Os Toddlers, que são a faixa etária de 2 anos, até uns 2 anos e meio. Aí a gente já pode ter 6 toddlers. E pra pré-escola a gente pode ter 11 alunos por professor. Com que idade os alunos? A pré-escola aqui começa com 2 anos e 8 meses. Sim. Se a criança tem a partir de 2 anos e 8 meses, ela pode se engajar no ICCE, que é o projeto do governo de pré-escola. E como é que é a tua interação assim com os alunos? Tu já ensinava inglês assim, mas quando tu chegou aqui, tu teve alguma dificuldade para lidar com as crianças? A questão deles não te entenderem? Ou você não entender eles? Teve essa dificuldade ou foi tranquilo para você? Não, na verdade não. Quando eu comecei muito na sala dos bebês, assim. Então, como no baby room, é bem tranquilo. Então, os bebês é mais a questão de estimulação. Tinha uma família portuguesa que foi muito lindo, esse engajamento, toda essa interação, os pais sempre falando pra eu ensinar português. No final do ano, na creche de Vanessa, no Natal do ano passado, Vanessa ganhou, tipo assim, de presentinho dos pais, dinheiro. Eu fiquei, eu quero trabalhar lá. Mas além das crianças, além dos bebês, você também trabalhou com crianças de um pouco mais de idade, né? De 2 anos. Isso, como eu sou especializada em educação especial, ano passado eu fiquei 1 ano na sala de pré-escola. E eu fiquei responsável pelas crianças especiais, né? Eu tinha uma criança autista e tinha uma criança com um atraso. E foi lindo, foi muito interessante. A rotina da escola é um pouquinho diferente. O currículo de como funciona no Brasil, o professor sabe do que eu tô falando. Que a gente tem normalmente uma rotina dada pelo MEC, do que a gente vai seguir, um conteúdo. Aqui não, aqui na verdade o professor ele tem liberdade para desempenhar as atividades. E como a maioria é com base Montessori,
É mais a questão do aluno se desenvolver. Então eles valorizam muito o brincar, a criança fazer as atividades por ela própria, né? A criança sempre tá ali fazendo por ele mesmo as atividades. E, sei lá, a criança buscar uma água e ela mesma pegar a água dela, ela mesma limpar o narizinho dela, que como que é frio a gente sabe que acontece muito. Bastante, enfim. A criança mesmo tem esse desenvolvimento, né? Então, nessa fase, eu achei muito legal essa experiência. Acho que foi uma das minhas experiências mais ricas até hoje. É uma das coisas que a gente vem falando, inclusive, aqui ao longo dos vídeos. Se você tem alguma formação no Brasil, ou se você quer trabalhar em alguma área específica, já faz como Vanessa, começa a pesquisar do Brasil. Baixa o nosso e-book, que lá a gente diz pra você quais são os sites que as pessoas mais usam aqui na Irlanda pra poder conseguir trabalho. Então, já faz isso do Brasil e começa a se familiarizar com essa situação. Porque a Vanessa, ela fez a pesquisa, ela já sabia onde é que ela poderia colocar currículo, né? Os sites, os grupos no Facebook também, que aqui são muito importantes. Enfim, já começa a fazer essa pesquisa ainda do Brasil, né? Tentar, porque o não já tem, né? Então vamos correr atrás do sim. Vanessa já tá aqui há 2 anos, amiga? Já tá aqui há quase 2 anos, já tá fazendo mestrado pra poder crescer na área dela. Amiga, pra encerrar o vídeo, qual é o recado que você dá pra quem tá no Brasil agora, é formado em pedagogia, letras, e quer trabalhar com isso também? Qual é o recado que você daria, assim, pra pessoa tentar e conseguir um trabalho que nem o teu? Que é um trabalho bom, viu, gente? De segunda a sexta, de boa. Vai, amiga. Vai atrás dos seus sonhos, né? Corra atrás, não desista, não acontece com todo mundo, mas não é impossível, é um trabalho gostoso, prazeroso pra quem gosta. Tá bom, obrigada. Ô, gente, Vanessa é a nossa mãezona aqui. Vou dar um abraço. A gente é vizinho de Vanessa e a gente conseguiu a nossa casa por causa de Vanessa. Vanessa é um amorzão aqui, né, mãe? Amanhã. Minha filha. Se você, Vanessa, gente, Vanessa é quase casada com um turco, né? Quase casada. E se vocês quiserem ver Vanessa de novo aqui no canal, coloca aqui nos comentários. Se vocês quiserem também que ela conte essa experiência de estar namorando com uma pessoa de um outro país completamente diferente do nosso, né? Coloca aqui nos comentários que a gente traz ela de novo. Já tem vídeo com o Gótico aqui. Tem vídeo com o Gótico falando da pós-graduação dele, do mestrado dele. Tirar o bacon. Beijinho. Tirar o bequinho. Bequinho. Como é o nome de Gótico? Goktu. Indiana nunca sabe falar. Eu chamo ele de Goku, é mais fácil. Então se quiserem ver Vanessa de novo aqui contando essa história, coloca aqui nos comentários. E a gente volta a se encontrar na semana que vem. Beijo, se vai embora. Se vai embora.